Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Vamos começar agora a nossa Pocket Life, né? Que são lives curtas. A gente está dando continuidade às Pockets, que a Formule é um projeto que a gente está fazendo de lives curtas, com conteúdos tão importante quanto, né? Mas conteúdos mais rápidos, curtinhos e diretos e aplicáveis no nosso dia a dia, ok? O tema de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre cansaço, fadiga. Então, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule e vamos começar a Pocket Live de hoje com o tema fadiga crônica, astenia, fibromialgia. As formulações, né? Ou seja, como as formulações podem te ajudar. Então, a gente vai falar um pouco, né, dessas condições, mas vamos nos ater mais às formulações, aos ativos, de uma maneira geral, ok? Então, boa noite Eliane, boa noite Iracilda, grande companheira aí de Pilates, boa noite doutora Ianê. Então, o que é que a gente vai estar falando, né? Então, a gente às vezes confunde, né, o cansaço. Cansaço e fadiga são condições semelhantes. A gente tem o cansaço, tem a fadiga, de acordo, às vezes é um exercício, é um dia mais extenuante, mas quando isso deixa de ser algo simples e comum para ser algo crônico, já se transformando numa síndrome. Por isso que entra aí a fadiga crônica, que na realidade é uma síndrome. Por quê? Uma síndrome, ela é caracterizada por várias condições, a pessoa não vai ter uma única sintomatologia. Com relação ao cansaço, né, ele pode ser um cansaço físico, mental, e está diretamente relacionado a algum esforço, ou físico ou mental. A fadiga, ela é um pouco mais diferente, porque ela está envolvida, e principalmente quando ela se torna crônica, mas quando chega a ser a fadiga em si, é aquela sensação de cansaço que normalmente você fica o tempo todo. Já quando a fraqueza, né? Porque muitas vezes a fraqueza, ela não é uma condição, um cansaço, ela não é uma condição, né? Ela não é uma doença, normalmente é uma sintomatologia. Mas, geralmente, a astenia, ela entra como uma condição que é gerada por um cansaço extremo, por uma fadiga crônica, que é exatamente isso, a astenia, a falta da força. Então, o cansaço é algo que é normal de acordo com algo que gerou aquilo, né? Uma intensidade física ou uma intensidade mental. A fadiga é algo que mesmo quando você, né, descansa, você ainda sente aquela condição e você se sente cansado o tempo todo. E a fadiga crônica é exatamente a junção do cansaço e da fadiga, mas ele é considerado uma síndrome, né, que mexe tanto na condição física, na condição mental, e mesmo em repouso, ou mesmo com um sono adequado, você permanece cansado. E essa astenia é a falta da força, né? Então, muitas vezes a pessoa fica mais astênica, oriundo de uma fadiga excessiva. E a fibromialgia? Então, vamos conversar sobre a fibromialgia daqui a pouco, porque normalmente você tem o cansaço, você tem a fadiga, tem a astenia, mas não necessariamente você tem fibromialgia. Mas a fibromialgia normalmente gera o cansaço, a astenia, a fraqueza e essa fadiga crônica. Então, como as suplementações, as formulações podem nos ajudar? Primeiro, existem situações, a fadiga crônica, na maioria das vezes, ela não tem uma causa conhecida. Está muito ligado também ao estresse do ambiente, ao estresse oxidativo. Mas, assim como a fibromialgia, não existe uma causa específica. Mas, quando entra aí uma formulação ou um medicamento, existem situações que o medicamento deve e precisa ser utilizado.
Mas existem outras situações que você pode estar controlando, aliviando esses sintomas de uma melhora na disposição, uma melhora na energia, uma melhora na qualidade do sono, com algumas formulações, com alguns ativos, com alguns fitoterápicos, ou apenas com uma organização, uma reposição de alguns itens. Suplemento e formulação. Então, qual é a diferença? A suplementação, normalmente, a gente fala muito de suplemento, às vezes as pessoas ligam muito a algo voltado para esporte e não é dessa forma, certo? Existem suplementos esportivos e suplementos para diversas situações, mas normalmente o suplemento, ele muitas vezes é visto como um complemento da alimentação. Mas, por mais que as pessoas tenham uma boa alimentação, em algumas situações, até pela a faixa etária, o tipo de atividade, o ambiente que vive, então a forma como aquele alimento é preparado, às vezes isso gera um déficit nutricional. Você não consegue atingir aquele índice nutricional ideal, mesmo com uma boa alimentação. Então isso é muito individualizado. Às vezes é necessário suplementar, e muitas vezes ele deixa de ser um complemento e passa a ser uma necessidade. E a formulação? Então, os suplementos, de uma maneira geral, eles são formulações. Então, o suplemento é uma formulação. Agora, nem toda formulação é um suplemento. Por quê? Porque existem formulações que vão ser utilizadas não para suplementar, não para complementar, mas sim para auxiliar algo que aquela substância, se o indivíduo não tiver, ele vai sentir falta, ele vai precisar daquele ativo para melhorar uma condição. Então, aí já entra numa formulação com uma atividade terapêutica, mas a gente não chama muito, é uma atividade farmacológica, mas não é um medicamento, certo? Então, é uma dose terapêutica, mas não chega a ser um medicamento. Então, o que é que pode estar sendo utilizado, né, na fadiga, na falta da disposição, nessa astenia? Então, antes de tudo, é importante saber que os ativos, a grande maioria deles, vai atuar aonde? Nas mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são organelas citoplasmáticas que todas as pessoas têm, né, que todo organismo tem, e que nessas organelas, nessas mitocôndrias, é onde ocorre o quê? A produção de energia. Então, a produção de uma substância chamada de ATP, adenosina trifosfato, que é uma substância que é responsável por fazer com que nós levantamos de manhã, né, abrir o olho, fazer as atividades do dia a dia. Então, muitas vezes, de acordo com, às vezes, com infecções, algumas alterações hormonais, situações mesmo relacionadas a fatores ambientais, essas organelas, elas são deformadas. Elas não conseguem, elas são muitas vezes até destruídas e em algumas situações elas têm dificuldade de serem reparadas. Então, isso aconteceu de forma muito evidente durante, né, a pandemia da Covid-19. Então, a infecção pela Covid-19, ela, tanto durante, mas principalmente na pós-doença, tanto que nós tivemos aí aquela, né, chamada, né, a síndrome da pós-Covid, que realmente tinham as pessoas, né, eram acometidas de várias sintomatologias, mesmo após a finalização da doença. Mas por quê? Porque durante a doença, como é uma doença predominantemente inflamatória, as mitocôndrias eram lesadas. Essas mitocôndrias sendo lesadas, elas geravam em algumas pessoas, e não foram poucas, então algumas sintomatologias como, né, enxaqueca, queda de cabelo, esse cansaço, essa fadiga crônica mesmo. É tanto que existia a denominação fadiga crônica pós-Covid. Porém, existem substâncias, nutracêuticos, fitoativos principalmente, que ajudam no reparo dessas mitocôndrias, o que a gente chama de biogênese mitocondrial. São substâncias que vão ajudar na formação de novas e saudáveis mitocôndrias.
Então, isso é que é o importante, para exatamente gerar mais saúde e menos doença. Mas como essas mitocôndrias elas podem ser reparadas? Então, existem substâncias, a própria suplementação vitamínica e mineral, com algumas doses específicas e terapêuticas de algumas vitaminas, você pode fazer uma biogênese. Mas existem aquelas substâncias que são fundamentais para fazer esse reparo mitocondrial, que são 5 substâncias principais. A coenzima Q10, que ela entra como a substância de, vamos chamar assim, padrão ouro para a biogênese mitocondrial, né? A coenzima Q10, a quercetina, o resveratrol, o ácido alfa-lipoico, a creatina, o ácido ferrúlico. Então, existem outros elementos que podem ser utilizados, outras substâncias que ajudam também nessa biogênese. E essas substâncias que eu acabei de falar não necessariamente precisam estar associadas, né? É importante que, na hora que você utiliza isoladamente uma delas, utilizar na dose terapêutica, na dose que vai ter uma resposta terapêutica. A gente não pode nem trabalhar. Isso acontece tanto na formulação, seja medicamento ou seja suplemento. Você tem que trabalhar na dose terapêutica, nem pode ser subdose, né, que não vai ter resposta, nem uma dosagem acima para não gerar toxicidade. E sempre buscar a menor dose necessária, então a menor dose que vai gerar uma resposta positiva naquele indivíduo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, então a gente falou dessas substâncias, né, das organelas. Existem formulações que a gente pode associar alguns elementos, como esses 5 e mais outros, que a gente denomina de formulação da biogênese mitocondrial. Então, uma substância que é muito utilizada e que a gente vai ver que tem uma resposta muito boa no paciente com fibromialgia é a glutationa. Então, a glutationa é um dos mais importantes antioxidantes que existem. A gente às vezes confunde algum tipo de vitaminas. Existe a vitamina C, a vitamina E, são excelentes antioxidantes, né? Ou seja, que vão auxiliar reduzindo ou combatendo os radicais livres. Mas a glutationa ela tem uma resposta muito mais ampla. E junto do ácido alfa-lipoico, da coenzima Q10, da quercetina, do resveratrol e do ácido ferrúlico, eles compõem uma suplementação que a gente desenvolveu chamada de suplemento para biogênese mitocondrial. Essa suplementação, ela foi muito utilizada, né? Geralmente a gente utiliza bastante essa formulação em indivíduos que estão recuperando de doenças, infecções mais crônicas, ou que estão de uma condição mais adoecida, ou ligada a algo relacionado mesmo à própria fadiga, ou um paciente que está, um idoso que está assim, mais sarcopênico, ou veio de pacientes convalescendo de cirurgias, de grandes cirurgias. Então, por quê? Qualquer estresse no organismo, seja provocado por uma cirurgia, por uma infecção bacteriana, viral, fúngica, ela pode acometer, né? Ela vai acometer as mitocôndrias, mas isso depende muito da capacidade do organismo de reparar aquela mitocôndria. Então, muitas vezes, dependendo da condição que aquele organismo estava antes dessa infecção, então, que condição ligada a quê? Qualidade do sono, qualidade alimentar, qualidade, né, do próprio organismo com relação ao que já é conhecido, né? Boa qualidade de sono, redução de estresse, boa alimentação, fazer essa questão do exercício físico, a hidratação, a ausência de comorbidades, então que hoje em dia, né, às vezes não é comum, né, as pessoas estão aí, são hipertensas, têm o colesterol elevado, diabético, então tudo isso são condições que dificultam a recuperação dessa mitocôndria e esse indivíduo precisa de algum elemento para auxiliá-lo. Então, essas substâncias vão gerar um reflexo positivo no nosso corpo, né? Exatamente a formação dessas novas e boas mitocôndrias. Os benefícios são diversos, principalmente ligados ao metabolismo energético e à melhora da performance, ligado tanto à performance física e mental e, consequentemente, na fadiga. Então, vai ajudar na questão da cognição, da memória. É um suplemento que ajuda, né, na melhora da qualidade de vida.
do paciente, tanto o paciente com cansaço excessivo, com a síndrome da fadiga crônica, um paciente astênico ou um paciente com a fibromialgia. Apesar da fibromialgia, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que tem ativos mais específicos e com dosagens diferenciadas. Na fadiga e astenia, a gente normalmente utiliza os mesmos elementos, né? Porque são aquelas dificuldades de energia. Às vezes a pessoa dorme as horas necessárias, porque ela sempre dorme, mas ela acorda sempre cansada. Ela acorda, ela tem dificuldade de dormir, ou mesmo ela dormindo, ela não dorme, não é um sono reparador, né? Ela dorme muito às vezes, mas é um sono mais leve, então não consegue sedimentar, né, a questão mesmo do funcionamento dos neurotransmissores. Então, o que é preciso? É muito importante lembrar que, além das mitocôndrias, né, as organelas que geram a vida, né, o ATP é uma molécula que gera energia para tudo. Antes, né, a gente precisa estimular para formar o ATP. Hoje em dia já existe o elemento, a substância ATP para o indivíduo consumir. A gente utiliza, né, em algumas manipulações. Mas é importante mostrar o quê? O funcionamento dos neurotransmissores. Então, o nosso cérebro, as sinapses, levam aí os neurônios a formar, a liberar, a secretar os neurotransmissores, que cada neurotransmissor tem aquela função específica e devem, em maior ou menor quantidade, é o ideal, em determinado horário do dia. Então, acetilcolina e dopamina são aqueles neurotransmissores que o ideal é que eles estejam, né, numa concentração elevada pela manhã, porque é exatamente quando você está acordando, então você precisa da energia, da disposição, tanto física como mental, para estar iniciando seu dia. Então aí você precisa da dopamina e da acetilcolina. Existem elementos, sim, substâncias que ajudam a formar cofatores enzimáticos que ajudam na formação desses neurotransmissores. Ao longo do dia, você vai precisar também a serotonina para melhorar, né, o bem-estar, garantir essa questão até de um relaxamento, não é uma sedação, mas um relaxamento, a sensação de bem-estar, que é o que o exercício físico, por exemplo, gera. À noite, você vai precisar da secreção de quê? Da melatonina, do GABA, para ir já desacelerando e facilitar e favorecer um sono de qualidade. E tudo isso existem elementos, né, que você pode estar ajustando para favorecer esses neurotransmissores no seu organismo a serem liberados. Então, com relação à fadiga, a síndrome da fadiga crônica, né, então o que a gente pode estar sugerindo de formulação, além da coenzima Q10 e da quercetina, que são essenciais, a derribose. Então, a derribose é uma substância que tem um índice glicêmico que fornece uma energia, mas ela não modifica, né, a glicemia do indivíduo, da pessoa. É interessante a formulação, a gente utiliza, né, também a carnitina na formulação da síndrome da fadiga crônica, que ela ajuda, né, o músculo a transformar, né, gordura em fonte de energia, e também a creatina. Então, como eu falei, a creatina, ela assim como na fibromialgia, o paciente com a fadiga crônica e muitas pessoas, né, com alguma dificuldade, elas beneficiam-se da creatina. A creatina, ela não é mais, na realidade, ela nunca foi um produto condicionado a esporte. Ela é realmente o suplemento ergogênico mais estudado, mais seguro que existe. A ergogênica é porque ela está voltada para a atividade física. Porque ela foi estudada com essa condição, mas depois ela foi vista os diversos benefícios e amplos benefícios que a creatina tem, tanto em homens como em mulheres que utilizam, né, o produto. Lógico, existem as dosagens, que são as dosagens que às vezes você precisa dar uma dose de ataque, como chama, assim, uma dose que vai saturar, mas existem as doses de manutenção, que são doses pequenas, que já é visto que doses mínimas de creatina de 500, às vezes até de 1 grama, 2 gramas diário, tanto no homem, principalmente na mulher, menopausaada. Você tem uma resposta muito boa em várias condições do organismo. A creatina, ela é uma suplementação, é uma proteína que vai atuar na força. Então, ela gera força muscular, ela tem uma ação na cardioproteção,
ela tem uma ação sobre a fadiga e a astenia, ela melhora a condição cognitiva e de memória, tem uma boa resposta em algumas doenças neurodegenerativas. Existe um estudo, já existem estudos em andamento, quer dizer, existe um estudo já na esclerose múltipla e estudos em andamento na esclerose lateral amiotrófica, a creatina, ela também atua no Alzheimer no Parkinson, e tem estudos em andamento no Alzheimer. Então, um suplemento, né, um ativo que tem uma resposta muito positiva. E ela tem uma resposta muito positiva nos indivíduos fadigados, na energia de exposição e no paciente com fibromialgia. A dose da creatina é um pouquinho diferente no paciente que tem a fibromialgia, às vezes é mesmo aquele paciente que está, lógico, fazendo uso, com certeza, do medicamento que já é de uso mais padrão ouro na fibromialgia. Então, nós utilizamos essas combinações, daí a gente surgiu uma suplementação nutracêutica que a gente utiliza muito na fadiga crônica e na astenia. Com essa combinação que ajuda na resistência muscular, ela melhora o organismo de maneira geral, ajuda na recuperação rápida, né, de atividades físicas. Essa questão ajuda no controle da ansiedade. Muitas vezes as pessoas nessa condição são pessoas mais ansiosas, ajuda a reduzir a intensidade da dor e melhorar a qualidade do sono. E falando em fibromialgia, então a fibromialgia, ela muitas vezes é confundida com, diferente da esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. A fibromialgia, ela é confundida com doença autoimune, mas na realidade a fibromialgia não é uma doença autoimune. A fibromialgia, ela tem sintomas de algumas doenças autoimunes. Ela pode ter, na realidade ela tem sintomas de algumas doenças autoimunes, mas ela não é uma doença autoimune, ela não tem uma causa conhecida, mas sabe-se que ela tem um acometimento, né, em faixas etárias, um maior acometimento em mulheres, né, na condição aí, nas faixas etárias que variam de 40 a 60 anos, mas a fibromialgia no homem, ela é mais intensa. Algumas situações mostram que alguns desequilíbrios hormonais podem gerar e condições elevadíssimas de estresse, ou seja, estresse crônicos repetidos, mas não é ainda esclarecido. O fato é que fibromialgia, né? A algia significa dor, mio é músculo, e as fibras, né? Que são exatamente nas dores nas fibras, porque as pessoas que têm a doença, ela tem dores no corpo todo. É uma doença reumatológica, mas que essa dor, ela permanece no corpo todo. Tem alguns pontos específicos do corpo, né? Por isso que existem as dificuldades, às vezes, no diagnóstico, que normalmente é feito pelo reumatologista, ou às vezes pelo neurologista, e até às vezes pelo psiquiatra também. E essas dores permanecem por longo tempo, né? Por longos períodos. Principalmente articulação, tendões e regiões de tecido mole. E isso vai gerar o quê, né? Toda essa questão do desconforto, a pessoa com dor o dia todo, ela vai ser uma pessoa mais tensa, mais irritada, com tendência, lógico, né? A probabilidade de ansiedade e depressão também, a pessoa mais deprimida. E com, né, dores de cabeça. E essa pessoa, ela precisa, às vezes, muitas vezes, ela se torna ela é uma doença que pode, né? Ela é uma doença incapacitante. Então, que não tem cura, mas existem substâncias que podem ajudar no alívio desses sintomas, amenizar, diminuir, para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida com a doença. Então, ela afeta, né, em torno de 0,5% a 5% da população de uma maneira geral, mas tem essa variação aí na mulher, ela é mais comum, e no homem ela é mais intensa. E o tratamento, normalmente, ele tem aquele medicamento, geralmente é muito utilizado, uma substância, a pregabalina, né, que é uma substância muito utilizada pelo paciente que tem a fibromialgia. Existem outros, né, outras substâncias voltadas, como até outros antidepressivos, mas a pregabalina geralmente é padrão ouro na fibromialgia, mas um estudo mostrou que a pregabalina, em associação com a coenzima Q10,
uma concentração em torno de 300 a 500 miligramas de coenzima Q10, tem uma resposta bem positiva no paciente com fibromialgia. Então, isso é importante, porque a formulação personalizada, né, a formulação manipulada, ela do suplemento, até porque o medicamento é uma formulação também, muitas vezes se associa pregabalina com outro ativo, é uma formulação medicamentosa, uma formulação de um medicamento controlado, né, de receita em 2 vias, mas é uma formulação. Mas existem elementos que podem ser utilizados também para ajudar, porque a suplementação ela não deve ser, não vai substituir, né, não é feita para substituir o medicamento. O medicamento, quando necessário, ele é necessário e precisa ser utilizado. E a suplementação, quando necessária, também precisa ser utilizada e um não vai invalidar o outro. Muitas vezes vocês podem utilizar, em algumas situações, um medicamento que o médico pode achar por bem reduzir a dose daquele medicamento, já que você está entrando com algum outro elemento, mas isso pode ou não acontecer. As formulações de suplementações vão auxiliar, e elas auxiliam mesmo. Então, vamos lá. Então, o que seria, por exemplo, assim, é um tratamento multidisciplinar, né? A fibromialgia, ela é um tratamento farmacológico e não farmacológico. Existem suplementações que têm uma resposta muito positiva na fibromialgia. Elementos, principalmente, que vão agir no conforto do paciente, no alívio daquela dor. Então, dentre elas, a curcumina. Então, a curcumina, né, que é o açafrão, que a gente chama o açafrão da terra, a cúrcuma, e também o açafrão verdadeiro, que é o Crocus sativus. Existem 2 tipos de açafrão. O açafrão da terra, conhecido como cúrcuma longa, onde tem os curcuminoides, e o açafrão verdadeiro, que é o Crocus sativus. Ambos têm resposta positiva no paciente com fibromialgia. Porém, a curcumina, extraída da cúrcuma longa, os curcuminoides, eles têm uma ação anti-inflamatória maior. São anti-inflamatórios, antioxidantes. Então, ele tem um componente, eles agem em outras situações, né, de inflamação, mas tem uma resposta muito boa no paciente com fibromialgia. Além da Boswellia serrata, que é uma planta que é muito utilizada para aliviar as dores, até de pessoas que têm, né, artrite, artrose, artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. E essa combinação, né, dessas plantas que são fitoterápicos, né, a cúrcuma, a Boswellia, mas vamos falar aqui um pouquinho da cúrcuma, já existe inclusive substância que normalmente a cúrcuma ela precisa de um elemento que é a pimenta preta para poder biodisponibilizar no nosso organismo, ser absorvida. E que muitas vezes, às vezes tem pessoas que têm um pouquinho de restrição ao uso dessa pimenta, então precisa a gente utilizar uma cúrcuma biodisponível, que hoje em dia já se tem, que ela é 10 vezes mais biodisponível, que é a cúrcuma tradicional chamada de cureite. Então já existe essa substância e é bem interessante as formulações com esse elemento. Mas o que é que a gente pode associar na cúrcuma, né? Então a coenzima Q10 é um dos nutracêuticos que tem uma resposta excelente, porque é um nutracêutico que na realidade a coenzima Q10 ela é uma substância, porque a gente falou da cúrcuma, né, que ela é anti-inflamatória, antioxidante, ela reduz bastante a inflamação e a dor no paciente nessa condição. A Boswellia ela tem um poder anti-inflamatório muito grande também, então ela pode entrar associada com a cúrcuma e a Boswellia, mas a coenzima Q10 ela gera energia para a célula. Então, ela é responsável por essa biogênese e vai reduzir exatamente essa fadiga excessiva. E um outro elemento, como eu tinha falado no início, a glutationa. Então, a glutationa é uma molécula, né, assim, é uma molécula antioxidante que tem uma resposta terapêutica muito intensa como antioxidante, e ela tem no organismo outras ações. O foco da glutationa é muito sobre o estresse oxidativo, por isso que a glutationa é muito utilizada nas pessoas com déficit cognitivo, déficit de atenção, déficit de memória, né, dificuldade de foco.
Então, a glutationa ela tem uma resposta bem positiva, principalmente nessas situações. A creatina, né? Então, a creatina realmente ela promove essa força, ela é um antioxidante também, ela promove essa força, ela ajuda a reduzir os danos oxidativos. Então, o paciente, a pessoa com fibromialgia, ela tem a redução muito significativa da força. Então, o uso da creatina de forma combinada, normalmente é feito esses elementos, a gente está falando aqui, geralmente são formulações encapsuladas, mas quando a gente faz associações na creatina, a creatina ela precisa ser associada. É importante a associação na formulação com creatina, na formulação na qual a creatina foi, né, manipulada, outros elementos que a gente chama então de uma formulação onde você tem creatina mais associações. Então, normalmente a creatina para o paciente com fibromialgia, ela tem uma resposta muito boa quando você faz uma saturação de pelo menos de 3 a 5 dias. Então, você dá dosagens de creatina um pouco maiores, quer dizer, dosagem não é a dose maior, você dá ela mais vezes ao dia, né? Então, 5 gramas, 4 vezes ao dia, que é que você tem aí, no caso, os 20 gramas de creatina. Então, isso normalmente era feito até em esporte, 7 dias, mas foi visto que de 3 a 5 dias já é suficiente. E depois mantém a creatina numa dosagem em torno de 3 a 4 gramas, tranquilo. Que aí pode ser utilizado aí nessa manutenção com outros elementos associados, como a glutationa, a coenzima Q10, a cúrcuma, né, a curcumina. A bosélia a gente bota separado, porque às vezes ele tem um gostinho um pouquinho amargo e a gente tem que utilizar ela separado e a gente, nessa formulação, associa com outros elementos. Então, que elementos poderiam ser? Então, a gente falou aqui, né, desses ativos, até o próprio ATP, a quercetina. Então, a quercetina é uma substância senolítica, que ela é uma substância que age diminuindo a citocina inflamatória. Então, o padrão inflamatório que o organismo se encontra. Então, a quercetina, ela tem essa resposta. A quercetina é extraída da casca da cebola, da casca da maçã. Então, a quercetina, ela é uma substância que diminui a senescência, né? A senescência da célula, ou seja, o envelhecimento celular. Ela retarda o envelhecimento, ela ameniza. E, consequentemente, ela atua benéfica para o paciente com fadiga crônica, com astenia, com fibromialgia, principalmente. E os magnésios? O magnésio, a gente está falando, o Tia Graça está perguntando aqui, a cúrcuma vem associada, então pode, se for necessário, a cúrcuma pode ser associada na artrose ou na artrite reumatoide, com cúrcuma, Boswellia serrata, a gente pode ser associado também ao colágeno tipo 2, ao Nuflex, que é um elemento que utiliza muito para associação, para atuar na lubrificação, né, das articulações, diminuindo o atrito, né, articular. Isso pode amenizar também a inflamação e vai diminuir a dor, melhora a flexibilidade. Alguns vegetais, alguns fitoterápicos, a grande maioria, ele pode ser, né, alguns deles, podem ser associados. Então, a cúrcuma, você pode associar tranquilamente com a Boswellia serrata, que a resposta vai ser muito boa na questão da dor articular. E, querendo reforçar essa questão da flexibilidade da lubrificação, pode utilizar também o colágeno tipo 2, o SAMe, que é essa adenosilmetionina, e o MSM, que é um composto derivado de enxofre, que é importante também para esse fortalecimento articular. Uma outra substância que a gente é importante falar é o uso do magnésio. A gente falou aqui de alguns fitoterápicos, né? Falamos dos nutracêuticos. Tem um elemento, eu vou falar do magnésio, mas tem uma substância chamada de NADH. NADH, eu deixei ela aqui separada, porque o NADH, ele é um elemento que, assim, ele tem um estudo muito grande no processo de envelhecimento, na biologia do envelhecimento, ligado a pacientes, assim, é uma molécula que ela é encontrada, né, ela é encontrada nas células, ela é fundamental, né, para regular o envelhecimento, mas que com o tempo ela faz parte do nosso corpo, mas que com o tempo ela vai reduzindo isso.
E esses níveis de NADH, eles diminuem bastante com a idade e também com a exposição a alguns fatores. Ela, no organismo, ela libera uma substância chamada de NAD, NAD+. Então, é essa substância que é responsável pela manutenção da integridade dos músculos, das articulações, da parte cognitiva. O nome NADH é um nome um pouco grande, né, chamado nicotinamida adenina dinucleotídeo. É uma coenzima encontrada nessas células. E realmente ela tem a função, é uma função superior à coenzima Q10, é uma função de fornecer energia celular, ela associada com o PQQ, mas o que eu estou falando aqui dela é porque um estudo foi feito, né, primeiro foi lançado, né, na revista Nature, e o estudo aqui é um grupo de pesquisadores da Universidade de Medicina de Harvard, da Escola de Medicina de Harvard, que mostrou que o NADH, ela foi um estudo, inclusive, é um estudo randomizado, né, que normalmente é o estudo padrão ouro para as pesquisas científicas, e mostrou que a utilização a suplementação com o NAD, ele é uma suplementação, não uma suplementação diária, mostrou um aumento substancial desse elemento que é importante para a energia celular, porque o NADH é o suplemento, e ele libera dentro do nosso organismo, faz produzir o NAD. Então, o NADH, na fibromialgia, né, ele foi feito as suplementações em indivíduos com fibromialgia e na fadiga crônica. Principalmente, né, na fibromialgia, o estudo mostrou, né, as evidências mostraram as funções com relação à melhora, né, a redução dos sintomas, né, a melhora da condição daquela pessoa, com o NADH suplementado diariamente, tanto no paciente com fadiga crônica, como no paciente com fibromialgia. Mas a resposta ainda foi melhor na fibromialgia, inclusive, né, melhorando o padrão cognitivo dessas pessoas, né, a questão mesmo do foco, concentração, da capacidade de ideação, da parte, além de diminuir a fadiga, né, dessas pessoas, a fadiga, que é bastante comum no paciente com fibromialgia, também teve a redução significativa da fadiga crônica no paciente com fibromialgia. Né, reduzindo o estresse oxidativo, melhorando o funcionamento cerebral, a liberação de neurotransmissores químicos, como a gente falou, serotonina, dopamina, GABA, com esse elemento. É uma suplementação que não é muito comum, né? Assim, não é muito comum, não é muito conhecida, certo? Então, assim, normalmente é quem foca muito nessa parte, né, da cognição, da parte cerebral, né, do metabolismo cerebral, da parte bioquímica, que utiliza mais o NADH. É uma fonte, né, é um suplemento que pode ser utilizado no paciente com fibromialgia isolado ou associado, por exemplo, à coenzima Q10 ou à própria creatina. Então, isso é que é o diferencial nas formulações manipuladas personalizadas, porque a gente pode, né, fazer a modificação daquela dosagem de acordo com o que aquele paciente vai precisar, né, a adequação, na realidade, a modificação, a adequação daquela dosagem ou a combinação também com outros elementos para que essa formulação ela fique mais potencializada no sentido de mais assertiva para ter uma resposta terapêutica que o paciente espera. Então, essas disfunções mitocondriais, né, que a gente está falando, né, a fadiga crônica, a fibromialgia, tudo isso gera inflamação, gera a mitocôndria, né, desgastada. E assim, a gente está falando da fibromialgia, mas só para se ter uma ideia, né, que o NADH que a gente está comentando aqui, ele além desse uso, né, na síndrome da fadiga crônica, na fibromialgia, o NADH, ele pode ser utilizado, inclusive em pacientes, em doenças cardíacas, né, pacientes renais, pacientes com problema de retina. Ele é utilizado no processo de envelhecimento cronológico, só que numa dosagem um pouco menor, como forma de, não para aliviar, não é que não existe anti-envelhecimento, nem
ele ajuda a que a pessoa tenha o envelhecimento com mais qualidade, né? Então, com menor dano, com menores danos para as células. Então, essa é a grande função do produto, NADH. Uma outra substância, né, que a gente às vezes é bem comum de utilizar é os magnésios. Então, o magnésio, ele é um micronutriente que é importantíssimo para todas as reações do organismo, assim como o zinco, que são cofatores enzimáticos, mas o magnésio principalmente. Então, o magnésio você tem, ele entra dentro do paciente, ele entra nas formulações do paciente com fadiga crônica, astenia, fibromialgia, principalmente pela capacidade que ele tem ligada à questão do músculo, certo? Então, do músculo, apesar do magnésio agir no organismo de uma maneira geral, é tanto que existem moléculas de magnésio diferentes, independente da molécula, qualquer magnésio que se utilize, é lógico que existem aqueles magnésios que são melhores disponibilizados, aproveitados pelo nosso organismo, né, algumas moléculas. Existem outras, né? A gente tem o citrato de magnésio, a gente tem o cloreto de magnésio, o magnésio bisglicinato, que é o chamado magnésio quelado, magnésio taurato, magnésio treonato, magnésio glicilglutamina, que é muito voltado para o anabolismo, para essa questão mesmo da musculatura. O magnésio dimalato, que aí eu chamo a atenção para o magnésio dimalato, que ele é o magnésio associado com 2 moléculas de ácido málico, que o magnésio dimalato é exatamente o magnésio importante para contração muscular, para disposição. Por isso que o magnésio dimalato ele entra nas formulações de pacientes com fadiga, com fibromialgia. Mas os outros magnésios também podem utilizar, né? O magnésio glicilglutamina, ou o bisglicinato, que é o magnésio quelado, que é o mais conhecido, assim, que é muito utilizado e tudo. Ele entra e vai ter uma resposta também, não precisa ser exatamente o dimalato. A gente está focando, se tiver que optar, opte pelo dimalato, mas se for o quelado, ele também vai ter uma resposta. É muito utilizado também para ajudar na qualidade de sono, assim como o magnésio taurato. Então, cada um tem uma resposta específica, né? O magnésio treonato, então você tem o magnésio mais voltado, né, para a questão o magnésio taurato para o sono, para a parte da memória, cognição. O citrato de magnésio tem uma resposta melhor ainda em pacientes constipados, né? Então, o cloreto de magnésio, que é muito difundido, né, um pozinho que coloca na água, deixa na geladeira e vai tomando com a colher, ele tem uma resposta boa. Agora é porque ele tem um sabor um pouco desagradável, ele às vezes gera um pouquinho de dor estomacal, que é por isso que os magnésios, quando eles estão anexados, né, quelado com algum tipo de molécula, eles são mais tranquilos do ponto de vista do trato gastrointestinal. Eles são melhores aproveitados. Então, os minerais entram nas formulações de pacientes fadigados com fibromialgia, como eu falei, magnésio, o zinco, o cobre, o manganês, que tem uma resposta bem importante na recuperação mitocondrial também, porque o mineral ele não deve ser assim isolado, porque o mineral às vezes ele precisa dependendo se você formula aquela dosagem um pouco mais elevada daquele produto, ele pode expoliar outros elementos do organismo, então a gente precisa repor. Então o zinco, dependendo da miligrama, ele precisa ter o cobre também, então tudo isso tem que ser visto. Além, né, das vitaminas do complexo B, é muito importante a vitamina B12, a B6, a B1, a B2, né, tiamina, riboflavina. Então, o próprio pantotenato, então o metilfolato, a metilcobalamina, que são metabólitos do ácido fólico e da vitamina B12. O complexo B é muito importante. Então, essas formulações que a gente está conversando aqui, eu falei dos elementos chaves, né? Falei da coenzima Q10, do NADH, da quercetina, da cúrcuma, da boswellia serrata, da creatina, da glutationa, certo? Mas esses elementos são chamados de quê? São nutracêuticos e fitossêuticos. E vem aí os micronutrientes,
que são as vitaminas e os minerais. Então, o ferro, né? Muitas vezes, esses pacientes, eles têm outras sintomatologias, além do cansaço, da indisposição, da dor, né, da dor geral, mas aí da ansiedade, da depressão, que você tem que trabalhar também essa sintomatologia para que melhorar a qualidade de vida. Então, o paciente depressivo, o paciente ansioso, às vezes precisa lançar mão de um ansiolítico ou medicamentoso, ou um ansiolítico que a gente pode utilizar, às vezes, a necessidade de uma escutelária, né, às vezes é de uma melissa, para melhorar também a qualidade do sono, às vezes você precisa entrar num croxativos, ou na própria fitomelatonina, ou às vezes na melatonina, que também é utilizada em algumas situações de fadiga, porque ela vai muito além do sono, ela também é um antioxidante. A gente está falando aqui só específico porque realmente os elementos que são chaves, né? Aqueles fitoativos e nutracêuticos que são importantíssimos. E a gente não pode deixar, né, falar de tudo isso. A gente falou aqui, né, da suplementação, biogênese mitocondrial, da suplementação na fadiga crônica e astenia, a suplementação nutracêutica na fibromialgia, com esses elementos que eu estou falando. E é importantíssimo, né, porque é uma condição inflamatória. A gente não pode deixar de falar de quê? Da microbiota intestinal, porque é lá que a microbiota, né, ela é fundamental, porque ela é um modulador do processo inflamatório. E é fundamental focar no intestino para auxiliar nesses pacientes, né? Principalmente paciente com fibromialgia, para você ter um resultado mais efetivo. Os probióticos, eles promovem a saúde intestinal, eles vão ajudar na redução do quadro inflamatório do corpo, de uma maneira geral, o que facilita o controle da condição, né? Então, existem cepas probióticas que são específicas, existe um suplemento probiótico na fibromialgia. São cepas que são mais voltadas para o processo, que são mais utilizadas durante a inflamação. Então, a microbiota intestinal, ela precisa estar em equilíbrio, assim como a barreira intestinal, para que tudo que a gente está falando aqui, de elementos nutracêuticos, fitossêuticos, micronutrientes e a própria condição de alimentação, né? Porque a gente não está aqui falando da alimentação em si, a comida, que é super importante, é fundamental, uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, e outras condições, né, para que gere mais o paciente. Muitas vezes ele precisa ter uma motivação, às vezes, para melhorar a disposição, para fazer um exercício, para adquirir a rotina, o hábito do exercício físico. Ele precisa o quê? Também ter a qualidade do sono, para conseguir dormir, acordar bem e fazer o exercício. Dormir, acordar bem e fazer a sua atividade laboral, né, seu trabalho. Então, muitas vezes é preciso dar esse empurrãozinho para que a pessoa vá conseguindo ter outras a fazer isso naturalmente, fazendo parte da vida dela. Mas o intestino, ele precisa estar ali porque muitas dessas condições inflamatórias geram constipação. Então, a constipação, ela precisa ser resolvida. E ela é resolvida não necessariamente com o probiótico, mas ela é resolvida com a probiótico terapia. Além, principalmente, né, de ajudar na questão da alimentação mais saudável, né, mais rica em fibras, tanto fibra solúvel como insolúvel. Então, muitas vezes você, ajustando essa questão alimentar, você consegue, só com isso, com esses chamados pré-bióticos, você aumentar, né, a família, né, a família lá das bactérias boas do intestino e gerar uma eubiose, sair de uma disbiose, porque normalmente paciente fadigado, astênico, com fibromialgia, são pacientes que são inflamados também do ponto de vista intestinal, né? Então, são pacientes que estão em disbiose. Então, a condição inflamatória, né, já que o intestino é eixo, intestino cérebro, intestino pulmão, intestino pele, intestino coração. Então, tudo isso é importante para que ele realmente tenha amenize essa inflamação, seja reduzida e essa barreira intestinal seja equilibrada para que ela não tenha uma hiperpermeabilidade e não passe as toxinas e passe o que precisa, né, que são os micronutrientes. Porque o intestino equilibrado, é importante saber que o intestino, né, 90% da serotonina está lá, então é produzida, mas a serotonina do intestino não é a serotonina que é do bem-estar, é a serotonina que vai ajudar no peristaltismo intestinal, para você
ter o ato da defecação, né, naturalmente, né, sem sofrimento e sem ter a sensação realmente de esvaziamento. Então, precisa trabalhar a microbiota, ela precisa estar presente, a probiótico-terapia, seja na fibra, seja no prebiótico, seja com tintura, com os flavobióticos, através de vegetais. Alguns fitoterápicos têm ação como um fitobiótico, ou exatamente com os probióticos, né? As cepas probióticas, muitas vezes elas precisam entrar mesmo para fazer esse ajuste e essa eliminação desse estado inflamatório, ajudar a eliminar. Então, assim, de uma maneira geral, a gente falou aqui, né, desses ativos, e eu reforço que é importante saber que os fitoterápicos, eles ajudam a condição inflamatória, eles ajudam a diminuir a dor, ajudam a gerar a sensação de bem-estar, porque muitas vezes o paciente, ou fadigado, na fadiga crônica, ou a falta de disposição que isso gera, e a fibromialgia que gera, né, todo esse é um contexto realmente fora. A gente não falou aqui de outras condições do paciente com fibromialgia, por exemplo, alguns pacientes que têm, assim, tem aquele enrijecimento, né, das articulações, então isso gera também outros desconfortos. Então, é um paciente que precisa ser olhado, é um paciente que precisa ser acolhido, e às vezes a gente tem que lançar mão, quando não é utilizado um ansiolítico ou um antidepressivo, às vezes substâncias adaptógenas, que são compostos naturais, que ajudam a lidar melhor com algumas condições. Então, as pessoas, né, vai ter você reduzindo a sua percepção de dor, né, o limiar, no caso, né, você aumentando o limiar de dor, você diminuindo essa percepção também da dor, a sensação, se sentindo melhor. Então é mais fácil aderir a outros fatores, aderir melhor a uma alimentação, né, ou aderir melhor a uma socialização, aderir melhor a um exercício. Então são várias condições que os adaptógenos também ajudam. Então, às vezes, é preciso realmente entrar com esses elementos. Então, ajuda aí as formulações personalizadas para o paciente. Nessas condições inflamatórias, a gente está aqui focando na fadiga, na fibromialgia, e na fadiga crônica e na astenia. Mas, condição inflamatória, é importante trabalhar o intestino nessas formulações. O paciente precisa receber ativos importantes, mas para que ele receba, ele precisa estar com o intestino em condições equilibradas, e uma microbiota modulada, e uma microbiota saudável, ou seja, uma microbiota equilibrada para receber aquele elemento e poder ser, então, assimilado, absorvido pelo organismo e ter uma melhor resposta. Então, por isso que a gente sempre coloca como a saúde intestinal é onde começa e onde termina. Então, essa coisa, normalmente, assim, a pessoa modulou, então, quando ela começa a modular, ela consegue conduzir, né, de outra forma, já tendo uma resposta melhor da inflamação. Então, já consegue, não é que ela vá ficar com a modulação intestinal, ou seja, com probióticos, ela modular intestinal, sim. Então, a gente tem que fazer a modulação intestinal sempre, não necessariamente com probiótico. Então, vamos lembrar, padrão ouro na fibromialgia, creatina, coenzima Q10, glutationa, quercetina. Esses são os elementos muito importantes. Mas o NADH, os estudos em Harvard mostram realmente uma resposta na redução da dor, uma resposta na redução da fadiga, importante, tanto na fibromialgia quanto na fadiga crônica. A resposta foi maior ainda na fibromialgia, NADH. Os outros elementos, né, então, o ácido ferrúlico, o resveratrol, são importantes antioxidantes, e lembrar a importância do magnésio, do zinco, então, e saber que se você está utilizando o seu medicamento, é para continuar utilizando o seu medicamento, né? A formulação, os suplementos vão ajudar, eles vão auxiliar, para que, né, em conjunto, você tenha uma resposta positiva.
E sempre se lembrando do intestino. Então, a gente tem que começar por ele sempre. Então, é isso. Assim, obrigado aí para vocês. Eu vou aqui só fazer aqui dizer que essa live, ela vai estar, nela eu vou salvar. E a gente, assim, tem vocês, qualquer algo que dúvida, pode mandar, né, eu vou abrir caixinha de pergunta, pode mandar mensagem, pode mandar informações, assim, é muito bacana essa questão dos neurotransmissores, tá? Então a gente consegue trabalhar muito a modulação de neurotransmissor, de acetilcolina, com tirosina, com GABA, então com a vitamina B6, com elementos, com o bitartaraticolina, então utilizando para gerar mesmo com algumas enzimas, como a betaína. Então, alguns elementos do próprio ácido fólico, metilfolato, a gente consegue, são cofatores para utilizar o quê? Para gerar dopamina, para gerar acetilcolina, que são neurotransmissores importantes. E a serotonina, né? O 5-HTP, o triptofano. Então, existem substâncias que ajudam o nosso organismo a formar os neurotransmissores importantes. O neurotransmissor da ativação da energia, o neurotransmissor do bem-estar e o neurotransmissor para ajudar na qualidade do sono, como é o GABA. Então, tudo isso tem é um universo realmente que é bastante empolgante e é muito importante para o nosso dia a dia, e principalmente para quem tem condições inflamatórias como a fibromialgia e a fadiga crônica. Então, eu finalizo dizendo, formule aí o seu alívio e o seu bem-estar com a gente. De qualquer maneira, estou à disposição. A gente faz, né, a Formule faz a orientação farmacêutica comigo. A gente faz com agendamento, é um serviço que a farmácia oferece. E a live vai ficar salva. Vou abrir a caixinha de perguntas. O que tiver dúvida, pode perguntar. E, assim, mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aqui nesse momento. E, assim, agradeço bastante. Depois coloquem lá o próximo tema que vocês querem. A gente já falou de Pocket Live de emagrecimento, libido, probiótico terapia. Hoje foi fadiga, fibromialgia e astenia. E vamos para a próxima. Obrigada. E obrigada, Lu. Que bom que você está aí. Oi, Ana. Que bom. Um beijão e até a próxima. Boa noite. Bom descanso.